Como reconquistar a esposa magoada? Sua mulher te deixou, né, irmão? Ela se cansou. Muito provavelmente vocês estavam juntos há bastante tempo e ela virou pra você inúmeras vezes, pediu pra você mudar, pediu pra você dar mais atenção pra ela, pediu pra você cuidar mais do casamento, pediu pra você prestar atenção em você, se cuidar mais, trabalhar menos, ou então nem trabalhar menos, talvez até continuar trabalhando do mesmo jeito, mas no tempo livre estar 100% presente. Talvez ela pediu pra você resolver as coisas e você não foi um resolvedor. Talvez dentro do seu relacionamento você teve atitudes e comportamentos de um homem banana, de um cara fraco. E agora você vê a mulher de sua vida, a mulher com a qual você escolheu viver até o fim, indo embora e você não podendo fazer nada. É forte, irmão. Eu sei que não é fácil o que você está passando, eu sei que é difícil e eu sei que além disso tudo, você está completamente perdido e sem saber o que fazer. Por isso hoje, nesse vídeo, eu vou te dar uma ideia do que eu ensino para os meus clientes, do que eu passo para cada um daqueles que me buscam profissionalmente, mentorados, alunos, para que eles consigam restaurar o relacionamento. Meu nome é Arthur Penido, sou fundador do Papo de Hétero e eu sou especialista em reconquista. E eu tô aqui para te ajudar. Dentro do processo de reconquista, você precisa entender que existem inúmeras coisas que vão acontecer. Por que eu chamo de processo? Porque realmente é um processo até chegar no resultado. Vamos supor que a gente está numa esteira onde um produto é criado. E na esteira em que o produto é criado, existem várias coisas que precisam ser executadas ao longo do processo, para que no final o produto esteja perfeito, esteja exatamente do jeito que foi projetado. Um relacionamento é exatamente assim, ele foi projetado, só que alguma coisa aconteceu nesse projeto que o projeto deu errado. E agora a gente precisa voltar na esteira e acertar cada um dos pontos. Eu falo que existem 7 fases da reconquista. Existem 7 etapas, existem 7 passos que você tem que seguir. Na verdade, não é nem que você pode seguir, é você tem que seguir para que você consiga uma reconquista plena. Você pode até reconquistar ela sem usar isso. Inclusive, eu já tive dezenas de exemplos de caras que não seguiram 7 passos. Só que esses dezenas de exemplos também, infelizmente, tiveram o término do relacionamento de novo. E essa é uma questão que eu quero que você tenha em mente. Você pode muito bem só fazer o contato zero, você pode muito bem só se afastar, você pode muito bem só ficar sem conversar com ela e depois voltar, conversar com ela, implorar para ela voltar e ela voltar com você e vocês voltarem de novo ao relacionamento. Mas você não passou pelo processo, você só se afastou e depois aproximou e aí conseguiu voltar. Só que sem passar pelo processo, o que acontece? Você se afasta, se aproxima, volta e aí termina de novo. Infelizmente, essa é a pura verdade. Talvez esse não seja o primeiro término de relacionamento entre você e sua mulher. Talvez vocês já tenham tido vários términos de relacionamento. Ou talvez não teve vários términos de relacionamento. Mas já tiveram brigas, problemas, discussões que às vezes um ficou de cara amarrado um pro outro durante algum tempo e depois as coisas se resolveram. E talvez você tá achando que dessa vez vai ser da mesma maneira. Só que eu quero te alertar que tudo isso que tá acontecendo é um sinal. Se você não pegar esse aí como um sinal e resolver a parada nos 7 passos que eu vou te falar aqui, infelizmente vai acontecer de você chegar lá no final desse processo todo e o relacionamento não estar em perfeito estado. Qual que é a primeira etapa do processo? A primeira etapa do processo é se afastar. Até porque o relacionamento acabou, ela falou que não te quer mais, que quer o divórcio, que vai acabar, que já era, que agora é realmente separar os bens, que não tem mais essa, que ela já está decidida, que ela já estava pensando nisso há algum tempo, que realmente ela colocou na cabeça que esse é o ponto final e que não tem mais volta, beleza? Ela falou tudo isso para você, bateu nessa tecla, então o que você tem que fazer? Qual que é a resposta adequada a isso? A resposta é muito simples. Tá bom, eu te entendo. Tá tudo certo. Pode seguir sua vida. E nesse momento, se afastar. Porque o movimento adequado à situação de um término de relacionamento é o afastamento. Afinal, acabou. Cortou-se um laço. Criou-se realmente uma distância entre os dois. Ficar próximo só vai gerar mais treta, só vai gerar mais atrito, só vai gerar mais problema e vai distanciar ela ainda mais de você. É igualzinho o ímã, quando você pega os dois polos que são iguais e aproxima eles. Vai acontecer exatamente isso. Você vai ter um afastamento
E essa é a questão que você tem que ter noção. Afastar é o que vai gerar atração. Afastar é o que vai gerar oportunidade para que você possa resolver essa situação lá na frente. Agora não é o momento de ficar em cima. Você não está emocionalmente bem. Você não sabe o que está acontecendo. Muito provavelmente você está meio perdido, meio desnorteado. Está sentindo que sua vida toda acabou. Está sem comer, está sem beber água direito, está sem dormir direito, está ansioso, está depressivo. Tem um monte de coisa acontecendo. Você não está bem para poder estar próximo dela. Então não é hora de se aproximar. Não é hora de conversar. É hora de se afastar. Óbvio que existem dezenas de coisas que eu poderia te ensinar aqui sobre a questão do afastamento. Inclusive eu ensino isso para vários dos meus alunos e mentorados. São os detalhes, né, do que fazer, de como agir. Ah, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho coisa para dividir, eu tenho coisa para conversar, que não sei o que lá, eu apago, eu não apago, eu bloqueio, eu não bloqueio. Mas tudo isso eu não vou te falar aqui. Porque se eu for falar somente sobre isso, eu não vou falar sobre as 7 fases, os 7 etapas, os 7 passos. Mas eu vou te dar uma dica daqui, logo de cara. Se você quer ir mais profundo nos temas em que eu vou abrir nesse vídeo, eu recomendo fortemente que você clique no link que está na descrição desse vídeo e venha andar comigo. Venha ser meu mentorado. Você sabe o que é ser mentorado? Ser mentorado é ter um acompanhamento individual no seu processo de reconquista. É não andar sozinho, é não ficar perdido, é ter um plano de ação detalhado do que fazer, de como agir e resolver a situação de uma forma inteligente, profissional e segura. Se você quer isso, cai para dentro. Clica no link que está na descrição. Vem ter o meu acompanhamento. Lá dentro eu vou te explicar detalhadamente todos esses 7 passos que eu vou abrir aqui para você. E se você não achou o link, fique em paz que tem o número que está aqui no cantinho da tela também. Esse número que está aqui é o número do WhatsApp oficial da minha empresa, do Papo de Hétero. Você vai mandar uma mensagem lá, você vai ter uma resposta automática. E lá, dentro dessa resposta automática, você vai ter a opção de falar com um consultor. Meu consultor é um ser humano, tá bom? Nós temos uma equipe hoje de mais 6 consultores prontos para poder te receber. E você vai mandar uma mensagem lá e eles vão te informar e explicar detalhadamente como que funciona a minha mentoria. E ali você vai ter a chance, tá? Porque é chance. Não é que todos os caras que chegam lá podem entrar na mentoria. Só entra casos que são selecionados. Eu não pego qualquer caso, qualquer coisa. Só pego casos que eu acredito que podem ter êxito, ok? Então, lá você vai ter a chance de poder fazer um investimento e ser mentorado individualmente por mim. E agora eu vou continuar com você. Fique em paz. Era só realmente para falar da mentoria aqui, porque eu sei que muitos de vocês querem ir mais profundamente nas coisas e às vezes ficam meio perdidos aqui, só achando que eu faço vídeo somente no YouTube e assim por diante. Não, o vídeo no YouTube é uma forma de chegar até você, é uma forma de te mostrar o meu trabalho e através disso eu chamo você sim para andar comigo, porque se meu serviço não fosse bom, eu não falaria dele. Eu só falo do meu serviço porque ele é muito bom e eu sei que a gente tem uma das melhores mentorias do Brasil hoje, quando o quesito é reconquistar a ex-mulher. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é a antifragilidade. Anota aí, ativar antifragilidade. O que é isso? É o processo de te tirar da loucura que você está emocional. Sabe essa coisa negativa que você está na sua mente, que o tempo todo você só pensa coisa ruim, é só coisa ruim, e você acha que o mundo vai acabar, e que ela não vai voltar com você nunca mais, e que ela tá com raiva, e que a raiva dela só vai piorar, que ela é orgulhosa demais, que ela nunca mais vai querer você por perto, que ela tá pé da vida, que ela não muda de ideia, quando ela coloca uma coisa na cabeça não tem mais volta e assim por diante? Então, isso se chama síndrome do pensamento catastrófico. E existe uma maneira de você lidar com isso. A ansiedade também, existem técnicas. Vou te dar um exemplo. Tem uma técnica que nós chamamos de aproximar e distanciar. Essa técnica faz com que você consiga entender melhor, de uma ótica diferente, aquilo que está acontecendo com você. Às vezes você está olhando, Richard, chega bem pertinho da parede. Às vezes você está olhando para a sua situação bem pertinho mesmo.
Você está olhando assim, ó. Você está olhando tão perto que você não consegue ver que existe uma parede inteira, que existe um monte de coisas, que existe uma infinidade, que existe uma luminária, que existe um monte de coisa acontecendo. Então, às vezes você está olhando para uma coisa muito perto, você está olhando só para aquilo, mas a verdade é que existe um todo, e esse todo é que vai fazer você ficar aliviado na sua ansiedade. Então existem técnicas para te fortalecer. Por quê? Porque antifrágil é aquilo que se fortalece em meio às provações, em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio a um término de relacionamento. Você precisa ativar a sua força interna e não ser um cara frágil, não ser um cara banana, e sim um cara forte. Pegou a ideia? Essa é a segunda etapa. Qual que é a terceira etapa? São os erros da reconquista. Porque não adianta só você se afastar. E não adianta também só você ficar mais calmo. Você também precisa entender quais são os erros que você não pode cometer. Até porque a reconquista, ela é sim cheia de nuances. A reconquista é sim cheia de detalhes que às vezes você não presta atenção. Podem ser até algumas coisas meio óbvias. Por exemplo, não chore, não implore para ela voltar. Mas tem outras coisas que não são tão óbvias. Como, por exemplo, quando ela começar a falar de coisas ruins, consiga mudar o tom da conversa sem precisar falar. Não vamos falar disso, deixa isso para lá, o passado já passou. Então existem coisas que você precisa saber para conseguir lidar com os desafios que vão aparecer em meio à sua reconquista. Depois disso, nós temos hackear a mente dela. Então você faz o contato zero, você ativa a sua antifragilidade, você aprende os seus erros que você não pode cometer, os que você já cometeu, você corrige eles e você entende mais sobre a mente dela. E aqui eu vou te dar uma pincelada. É onde você precisa entender sobre as 5 fases do término, o que acontece logo após um término de relacionamento, as 5 fases do luto. Então, o que é que acontece nos processos dos primeiros 70 dias de término de relacionamento, como que ela vai se sentir, o que vai estar passando no coração dela. Isso é muito importante, porque às vezes você quer se aproximar dela numa hora que não é propícia de você se aproximar. Às vezes você quer conversar com ela e aproveitar uma oportunidade que não é a oportunidade certa. Mas se você tiver sabedoria e conhecer, hackeando a mente dela, as fases e tudo mais, vai ficar muito mais tranquilo de você lidar com o término do relacionamento e recuperar a sua ex. E o quinto ponto, o quinto passo, é sobre você ter uma mudança extrema. Porque eu sei que em meio a tudo isso daqui ainda existem os problemas que levaram o seu relacionamento a terminar. E às vezes são coisas tão profundas que você não consegue prestar atenção. Às vezes são coisas tão íntimas que você não tem coragem de abrir para ninguém, que você não consegue resolver sozinho, que você precisa de ajuda, que você realmente precisa de exercícios, hábitos que você precisa largar, vícios que você precisa jogar no lixo, coisas que você precisa mudar dentro de você para que você seja um homem melhor, para que você seja um marido melhor, para que você consiga ter de novo sua família reunida. Você sabe muito bem que seu relacionamento não acabou da noite para o dia. Você sabe muito bem que tem tanta coisa aí dentro de você que se a gente fosse escafunchar, se a gente fosse entrar profundamente, talvez você até se envergonharia. Mas a verdade é o seguinte: você pode resolver tudo isso agora. Você está tendo um tempo para poder resolver isso. Esse tempo de afastamento e que você está aprendendo tudo isso aqui que eu falei, sobre se tornar mais forte, se acalmar, sobre você entender os seus erros e os erros que você não deve cometer, sobre você entender sobre a mente dela. É um tempo. É o tempo do contato zero e o tempo da sua mudança. E nessa mudança, eu quero que você caia de cabeça. Realmente se permita ser um homem novo. Realmente se permita viver algo novo. E existe uma ferramenta que eu entrego para os meus mentorados, que é uma coisa incrível, que eu chamo de destravar emocional. Muitas vezes você está travado emocionalmente no seu passado. Muitas vezes você está travado emocionalmente até mesmo no futuro. E você não sabe destravar isso. E dentro dessa ferramenta eu ensino um jeito de você conseguir fazer isso. E é incrível, tem depoimentos dos caras falando assim: Arthur, era tudo que eu precisava. Semana passada eu recebi um depoimento de um mentorado falando assim: Arthur, eu consegui resolver um problema com meu pai de 26 anos. 26 anos carregando esse problema.
e através do destravar emocional conseguir resolver. É incrível, é muito forte isso. Então, eu quero que você tenha isso em mente. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Mudança extrema é muito mais profundo do que você imagina. E aqui eu estou falando só uma pincelada. E depois disso, nós vamos para as duas últimas etapas aí da reconquista, que é o recontato. Então, veja só, você passa pelas 5, muda tudo que precisa mudar, se afastou dela, vamos colocar que você se afastou aqui, sei lá, 60 dias dela, 50 dias dela afastado, e aí, então, você vai buscar formas de ter uma reaproximação com ela, uma reaproximação intencional, uma reaproximação emocional, que gera desejo, atração e que realmente faz com que ela olhe para você como um homem que ela quer agarrar, que ela quer beijar na boca, que ela tem atração, que ela tem desejo. Porque a verdade é que sua mulher virou para você e falou que não tem mais desejo por você, que não te vê mais como homem, ou te vê somente como amigo, não é? Então, você precisa mudar esse jogo. E aqui dentro do recontato existem duas maneiras de você se reaproximar. Existe a maneira indireta, que é a que eu recomendo, e existe a maneira direta, que é de você chegar direto nela. Só que aqui também existem coisas que você precisa aprender. E aqui na maneira indireta eu vou te dar um exemplo. Um exemplo clássico da maneira indireta que eu venho batendo muito na tecla é a manobra do Instagram. A manobra do Instagram é uma ótima maneira de você conseguir fazer isso. Mas aí você pode fazer, ao invés de manobra do Instagram, manobra do WhatsApp. Você pode fazer de outro jeito. Mas isso daqui é uma forma muito boa, muito gostosa de ter a sua mulher se reaproximando de você. Não de você correr atrás dela, mas dela se reaproximar de você, dela querer saber mais sua vida, dela começar a ficar curiosa com o que está acontecendo na sua vida. E eu tenho certeza que você está com vontade disso, né? Então, na reaproximação indireta, depois do contato zero, depois de todas as etapas, você pode muito bem estar conseguindo isso. Beleza? A que eu recomendo é essa. E isso daqui é só um, tá? Existem várias outras coisas que você pode fazer de forma indireta. E na forma direta, talvez seria uma reaproximação, onde você mandaria uma mensagem com uma provocação para ela, utilizando, por exemplo, o gatilho da rejeição. Vamos supor que você viu sua esposa, você foi buscar seu filho, encontrou com ela, e ali você viu ela um pouco abatida. Ali você poderia muito bem mandar um áudio, uma mensagem para ela, ou até mesmo fazer um comentário direto, falar assim, nossa, você tá bem? Tá tudo certo? Aí você pode chegar bem pertinho assim, tá tudo certo com você? Que eu vi que você tá meio decaída, tá meio triste, seus olhos estão fundos. Você tá bem mesmo? Ó, se você precisar, tô aqui, tá bom? Tá tudo certo, não fica assim não, vai passar. Você dá um tapinha nela e sai, entendeu? Essa é uma reaproximação direta que você pode utilizar, utilizando o gatilho da rejeição, que é um dos conteúdos que eu ministro para os meus alunos. Então aqui nós temos aí vários pontos que você pode trabalhar. Óbvio que aqui eu não entrei em psicologia reversa, eu não entrei na montanha-russa emocional, eu não entrei nos 10 gatilhos da reconquista, eu não entrei numa série de questões aqui que você poderia estar utilizando. Só que aqui mora o ouro, tá bom? Aqui é a hora que você tem que brilhar. E eu brinco muito com os meus mentorados que eles têm que ser vagalumes. Homem top é homem vagalume, é homem que brilha. A mulher bate o olho e fica em choque. E é assim que você tem que ser com a sua ex. E depois do recontato, veio o efeito da paixão. O efeito da paixão é a última etapa. E no efeito da paixão, o movimento é de criar nela esse sentimento, essa emoção, esse desejo de querer estar com você de novo. Um bom exemplo é você usar o 5L. 5L é uma ótima forma. Ou então, fracionamento emocional também é uma ótima forma de você criar o efeito da paixão. Vou te dar um exemplo. Começou a sair com ela, começou a ficar, começou a curtir, foi muito bom, teve aquela reaproximação, ela topou viajar com você, ou ela topou ir no restaurante com você. Daí ali você pode muito bem utilizar sim alguns gatilhos, algumas coisas, mas depois daquele encontro você dá uma afastada, uma esfriada com ela. Esse movimento de quente, frio, gera nela o efeito da paixão, que é o fracionamento emocional. Então aqui nós temos as 7 etapas. E por que você está aqui nesse vídeo? Porque você me perguntou uma coisa. Você pesquisou no Google e eu te respondi. Como reconquistar a ex-esposa magoada? E aqui eu te dei as 7 etapas, as 7 fases, os 7 passos que você deve seguir. São muitas coisas? Pode parecer muita coisa,
Mas tudo isso acontece num período muito curto. Talvez em 2, 3 meses você já seguiu tudo e você já está voltando com ela. Só que você precisa cair de cabeça, você precisa viver esse processo. Lá no começo do vídeo eu te falei, eu tenho um acompanhamento individual. E eu vou repetir para você, o link está na descrição, o número está aqui na tela. Talvez você já foi convencido de que você precisa de alguém. São muitas coisas? Pode parecer que sim, mas não são tantas coisas assim. É muito mais fácil e mais tranquilo você cair de cabeça num processo do que você passar por um litigioso, do que você fazer o divórcio, do que você dividir seus bens todos e perder 25% do seu dinheiro nessa brincadeira. É muito mais fácil você investir numa mentoria e acelerar o processo de voltar com sua mulher do que ter que passar por toda a destruição para depois, lá na frente, ela se arrepender e querer voltar. Você concorda comigo que se você tomar uma decisão agora de mudança, de transformação e de ter realmente um jeito de agir diferente nessa situação, tudo pode ser mais tranquilo e mais leve? Você não precisa ficar batelando sozinho, você não precisa ficar matutando, você não precisa ficar pensando, você não precisa ficar pesquisando. Você vai ter acesso a tudo meio que pronto, te guiando no que deve ser feito, facilitando o seu processo, acelerando sua aprendizagem. Esse é o meu principal foco com você dentro da minha mentoria. Eu espero de verdade que você tome a decisão de andar comigo. Mas cara, se você não quiser andar, tá tudo certo. Eu tenho vários conteúdos aqui dentro da internet, de graça, que você pode consumir sobre todos esses 7 temas que eu te falei aqui. Você pode muito bem garimpar aqui meus mais de 700 vídeos, você pode ir lá dentro do meu Instagram, garimpar todos os meus posts e se virar sozinho também, caso você não tenha condições, ou na verdade eu não vou falar de não ter condições, porque condição todo mundo tem. Talvez por você acreditar que não consegue, de você mesmo, acreditar que você não consegue seguir o passo a passo. Muitas vezes não é sobre o dinheiro. Dinheiro você faz. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Essa é a verdade. Mas muitas vezes você não acredita no seu potencial. Você não acredita que você merece isso. Você não acredita que você dá conta de mudar. E eu te falo, eu te provoco aqui. Você vai continuar sendo esse cara fraco e banana até quando? Acredite em si mesmo, homem. Levanta, acorda. Precisou da sua mulher terminar com você para você estar aqui buscando ajuda. Chega, para de ficar enrolando, para de ficar deixando para depois. Faça um investimento em você agora. Mude agora. Salve seu relacionamento agora. Esse é o chamado para você. Eu espero de coração que você tenha ouvido tudo isso daqui e tomado a decisão de andar comigo. Porque esse é o seu momento. Você está no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Fechou? Tamo junto, irmão. Se você curtiu esse vídeo, eu vou te pedir algumas coisas. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Fazer essas duas coisas é contribuir para o crescimento da minha empresa, contribuir para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que talvez está passando pela mesma situação que você. Eu não sei se você sabe, mas um divórcio atrai outro divórcio. Então, muito provavelmente você está próximo de alguém que está passando por isso também. Manda esse vídeo para ele, ajude ele. Eu tenho certeza que ajudando e abençoando você também vai ser ajudado. E comenta aqui embaixo em que fase da reconquista você está. O que você já fez até agora para tentar reconquistar ela? E o que já deu certo e o que não deu certo? E aí, você vai tomar a decisão de andar comigo? Comenta tudo aí e eu vou estar vendo cada um dos comentários. Fechou? Tamo junto, vamos que vamos. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. É nóis. Fica com Deus, irmão. Que Deus abençoe sua reconquista e o seu desenvolvimento como homem. Tamo junto.